Ok, pessoal? Então, eu tenho, além da definição termodinâmica, eu tenho outras formas de calcular o equilíbrio, não é? Eu tenho aqui uma equação química genérica, né? Vou colocar aqui todos eles gasosos. Né? Então, aqui eu tenho uma equação química genérica. Então, essa equaçãozinha química aqui genérica, ela pode me dar a minha constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, ela sempre vai ser o quê? A razão dos produtos, tá certo? Pelos meus reagentes, ok? A gente calcula a constante de equilíbrio para duas situações: as pressões parciais e a concentração por quantidade de matéria. E também pela atividade, que a gente também vai falar da atividade aqui. Né? Então, a constante de equilíbrio, aqui vocês sabem que ela vai ser igual à razão. Se eu escrever ela em quantidade de matéria, vai ser a razão entre os produtos, concentração de C elevado ao meu coeficiente estequiométrico, concentração de D elevado ao meu coeficiente estequiométrico, sobre os meus reagentes, concentração de A elevado ao meu coeficiente estequiométrico, concentração de B elevado ao meu coeficiente estequiométrico, tá certo? Então, essa aqui é a minha equação da constante de equilíbrio em termos de concentração. Lembrar que o colchetes, ele representa a minha concentração por quantidade de matéria. Eu também posso escrever a minha equação em termos de pressão parcial, tá certo? Então, eu represento com um P maiúsculo, o C, que é a minha substância subscrito aqui, e aqui em cima o C minúsculo. Também represento o D aqui, da mesma forma, né, os produtos, e aqui eu tenho os meus reagentes, também da mesma forma, tá certo? Então, como a gente vai ver mais à frente, esses valores aqui, eles são para estados padrão também. Por isso que a minha constante de equilíbrio, ela não tem unidade, tá certo? Ela não tem unidade porque é como se eu fizesse para cada substância a divisão pelo seu estado padrão, tá certo? Que a concentração dele seria igual a 1. Então seria se cada um desses daqui, por exemplo, eu pegasse o meu C e dividisse o meu C pelo meu C padrão. Esse C padrão, ele vai ser igual a 1. Então, o C aqui tem a minha unidade, mol litro a menos 1, e o C padrão também tem a minha unidade. Essas unidades, elas se cancelam, tá certo? Então, a minha constante de equilíbrio, ela fica sem unidade, porque cada substância, tá certo? Seja ela em concentração, ou seja ela em pressão, ela cancela as suas unidades, porque ela se divide com ela mesma no estado padrão. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Como vocês já devem saber, eu vou representar aqui novamente a equaçãozinha, certo? Como vocês já devem saber, o equilíbrio, ele é um equilíbrio dinâmico, tá certo? Então, nós também conseguimos representar o equilíbrio químico através da sua equação cinética, tá certo? Então, observe que como o equilíbrio é importante, né? Eu volto a reenfatizar isso. Então, o equilíbrio, ele é tão importante e fundamental na química, não é? Ele é tão natural que eu consigo determinar ele, certo? De três maneiras diferentes. A partir da ação das massas, a lei de Gutenberg-Vage, que foi essa daqui que nós acabamos de falar, certo? Então, essa razãozinha aqui foi feita por Gutenberg-Vage lá no século XIX. Né? O pessoal não estava estudando termodinamicamente a equação, certo? Então, ela foi investigada e confirmada termodinamicamente, o que é extremamente válido, que mostra
o embasamento matemático dessa condição de equilíbrio, e ela também pode ser determinada através da cinética. A gente vai ver mais adiante, mas talvez vocês já tenham visto no ensino médio, certo? A minha equação de velocidade, a minha lei de velocidade, ela pode ser escrita da seguinte forma. Vou colocar o casinho aqui desenhado de uma maneira um pouco diferente, para não confundir com o K da constante de equilíbrio. Então, o K da velocidade, ela é a constante de velocidade. Ela é dado pela concentração por quantidade de matéria dos reagentes no estado elementar, elevado às suas ordens de reação, né? Então, eu represento com outra letrazinha aqui, M e N. Certo? A gente vai ver isso mais adiante. Então, eu não posso representar, por exemplo, com o Azinho e o Bzinho, porque são diferentes, né? Então, a gente vai ver que as constantes de velocidade, elas são próprias das reações químicas, certo? Então, eu não consigo predizer uma equação de velocidade para todos os sistemas, tá certo? Então, a equação de velocidade, ela é individual do processo reacional. É diferente da nossa equação do equilíbrio. Então, a nossa equação do equilíbrio, ela é uma só. Em termos termodinâmicos, tá certo? E em termos da lei da ação das massas, em termos estequiométricos. Ok? Então, isso daqui é a minha equação genérica da velocidade, podemos dizer assim. Aí nós vamos deduzir a equação do equilíbrio, tá certo? A partir dessa expressão de velocidade. Então, para isso, nós temos que considerar o seguinte, que os coeficientes estequiométricos, quais são os coeficientes estequiométricos? Azinho aqui, Bzinho, né? Czinho, Dzinho aqui, no caso, para esse não vai entrar. Então, os coeficientes estequiométricos, eles serão iguais à ordem de reação, desde que eu esteja considerando uma reação elementar. Então, eu quero dizer matematicamente o quê? Que esse Mzinho aqui vai ser igual ao A, certo? O Nzinho vai ser igual ao B, certo? Da mesma forma que aqui, né, para o C, vai ser igual ao Czinho e aqui para o Dzinho. Então, vocês sabem que essa dupla seta aqui, que caracteriza uma equação química no estado de equilíbrio, ela tem um significado, não é? Então, a primeira seta, ela é a seta da minha reação direta. A reação de modo como ela acontece. Eu tenho aqui os meus reagentes e eles formam os meus produtos, né? Todo mundo já tem noção disso. Então, isso aqui é a minha seta da minha reação direta. A segunda seta é a minha seta da minha reação inversa. Então, significa que no equilíbrio, uma quantidade dos meus produtos vai se tornar reagentes e vice-versa, né? Por isso que está a seta para os dois lados. Então, essa seta aqui, eu vou dizer que ela tem uma velocidade V1 e essa daqui, vou dizer que tem uma velocidade V2. Então, no equilíbrio, as velocidades, elas são iguais, certo? Então, no equilíbrio, V1 é igual a V2, tá certo? Não confundir, que acontece muito, né? Talvez vocês pensem dessa forma, confundir velocidade com concentração, tá certo? Não tem relação. Ou seja, eu posso ter, vamos supor, 100 gramas de reagente no equilíbrio e apenas 0,01 grama de produto no equilíbrio, ou vice-versa, né? Tá certo? Então, isso significa o quê? Que uma parcela daquela minha substância, ela se transforma em reagente e uma parcela se transforma em produto. Isso é perfeitamente natural, né? As reações químicas, elas não se finalizam, elas não chegam à sua totalidade, né? Então, uma reação, ela nunca se processa 100%. É claro que isso em condições controladas. A gente pode entender isso de maneira mais simples, até por um fenômeno físico. Então, por exemplo, né, se eu tenho aqui um recipiente
com água e deixo ele aberto aqui ao sol de serra talhada, né, uma temperatura amena de 40 graus Celsius, por exemplo, se esse meu sistema é aberto, quer dizer que toda a minha matéria ela vai ser removida. Então, meu sistema ele vai perder a minha matéria para a minha vizinhança, tá certo? Mas se eu fecho esse meu sistema aqui, a minha matéria ela não vai mais escapar e esse meu sistema aqui vai entrar em um estado de equilíbrio líquido-vapor, tá certo? É a mesma ideia das reações químicas. Se eu dou mais energia para uma reação química, ela vai continuar a se processar, até que ela consuma quase que completamente todo o seu reagente. Então, a ideia é essa. Então, no equilíbrio V1 é igual a V2, então eu vou escrever duas equações aqui. Vou escrever a minha equaçãozinha na ordem direta, tá certo? E a minha equaçãozinha na ordem inversa. Então, ordem direta, eu estou formando meus produtos. Na ordem inversa, eu estou formando o quê? Os meus reagentes, né? Então, aqui a minha equação V1 e aqui a minha V2, certo? Então, aqui eu tenho A. Então, só fiz aqui, só desmembrar essa equação, tá certo? Então, eu vou escrever a equação da lei de velocidade para cada uma dessas aqui, com base nessa minha expressãozinha aqui. Então, minha velocidade, minha expressão da lei de velocidade de V1, da minha primeira equação, da minha equação química direta, vai ser o quê? A constante da minha velocidade, que eu estou fazendo aqui um desenhozinho diferente, concentração de A elevado a Azinho, né, porque eu estou considerando o coeficiente estequiométrico igual à ordem de reação, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Então, esse daqui é a minha equação de velocidade para minha primeira equação, né? E para V2, a mesma coisa. O meu K, a minha constante de velocidade, concentração dos meus reagentes, igual ao exemplo aqui de cima. Então, vai ser C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho. Então, no equilíbrio V1 é igual a V2, o que eu vou fazer? Eu vou escrever as duas equações aqui. Então, eu vou escrever essa igualdade aqui embaixo. Então, vai ficar K, concentração, colocar aqui K1 e K2, tá certo? Para ficar diferente. Então, constante de velocidade de 1, esse K feio aí, concentração de B, vai ser igual a K2, concentração de C, concentração de D. Então, ficou arrochadozinho aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar minhas constantes de velocidade em um lado só da minha equação. Então, K1 vai ficar aqui, concentração de AB vai para o outro lado. Estava multiplicando, vai passar dividindo. Aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter que concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, concentração de A elevado a Azinho, concentração de B elevado a Bzinho. Então, eu considero K1 sobre K2, ou seja, essa razão aqui das minhas constantes de velocidade igual a K. Então, se eu considero K1 sobre K2 igual a K, então K é a minha constante de equilíbrio, certo? Vai ser igual à minha constante de equilíbrio da concentração dos produtos, tá certo? Sobre os reagentes. Então, a gente demonstrou cineticamente, levando em consideração os coeficientes estequiométricos igual à ordem de reação, que a minha equação do equilíbrio ela também pode derivar de uma equação cinética, né, da lei de velocidade, tá certo? Porque as velocidades, elas são iguais.